O novo mangá da webcomic apresentou uma nova heroína ciborgue que vai roubar o lugar do Genos e se tornar a nova discípula do Saitama. E se você duvida disso, confira essa análise completa do capítulo 143 e 144 de One Punch Man. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo 143 começa com aquele herói perna de fósforo que levou um sacode do Rei do Mar Profundo e que está enfrentando apenas um dos robôs do Metal Knight que estava atacando a cidade Y. Só lembrando que essa cidade está sendo atacada não só por robôs do Metal Knight, como também monstros controlados por ele, e tudo isso faz parte do plano do Dr. Bofoy. Vale lembrar que esse robô é uma versão melhorada daquele que aparece logo depois que o Saitama derrota o Boros. Então, ele é um oponente duro para qualquer herói da classe A e terrível para um herói classe B ou menos. Percebendo isso, o Lightning Max atrai o robô para outro lado da cidade. Só que ele se depara com um grupo de civis fugindo de um grupo ainda maior de robôs semelhantes, o que deixa ele em total desvantagem. E ele até pensa em segurar eles até que outro herói mais forte chegue. Só que os robôs rapidamente analisam a fonte dos seus golpes e neutralizam os seus pés, ferindo ele gravemente. E aqui eu já quero falar dois detalhes importantes. Um é que esses robôs parecem ter uma base de dados com informações de vários heróis, porque eles descobriram bem rápido a fraqueza do Lightning Max, o que não é comum. Outro detalhe importante é que esses robôs são de fato do Dr. Bofoy, porque eles têm o mesmo design daquele do arco do Boros, que eu já mencionei. Só que é bem estranho que um grande cientista, tido por todos como o gênio da robótica, não tenha pelo menos pintado os robôs, para que ninguém possa acusar ele desse ataque no futuro. Das duas uma, ou ele tá com a moral lá em cima, achando que o seu plano dará tão certo que ele não poderá ser punido, ou alguém, e aqui eu quero trazer o Drive Knight, tomou o controle desses robôs e está fazendo tudo por debaixo dos panos, usando o nome do Dr. Bofoy como laranja. Já comenta aí embaixo qual opção você acha mais provável. E na análise do capítulo passado, eu até falo que foi bem estranho aqueles robôs nível dragão terem achado a base do Dr. Kusseno logo depois do encontro do Genos com o Drive Knight. Então é bom ficar com a orelha em pé em relação a esse herói. Voltando ao capítulo, o Lightning Max fica ferido a ponto de delirar, achando que ele estava sonhando. E quando ele estava prestes a ser pulverizado pelos robôs, o ataque é defletido por ninguém mais, ninguém menos que o Mumen Rider, que mudou de nome aqui para Neo Mumen, depois que entrou na Neo Heroes. E ele só consegue evitar o ataque dos robôs por causa do seu novo traje, dado pela organização. Porém, ele avalia que não vai conseguir lutar, enquanto protege o Lightning Max. Então ele decide recuar por hora, deixando a luta com seus colegas, que têm o ego do tamanho do mundo, e falam que os heróis da associação, ali presentes, só estão atrapalhando. Não muito longe dali, o Tank Top Master destrói vários robôs, só que os reforços das máquinas parecem não ter fim, e os vilões acabam encurralando o herói em um único ponto de ataque, fazendo ele ficar imóvel para ter que proteger os seus companheiros do grupo Regata. O Tank Top Master resiste bravamente, mas parece que o dia é mesmo da Neo Heroes, que apareceu em peso para derrotar as máquinas, dessa vez com a unidade dos Hunters, aqueles que a associação de heróis tentou recrutar com aquela olheira chamada Shizuka, tempos atrás. Liderados pelo Axel, os Hunters partem com tudo para cima dos robôs naquela área, fazendo um pouco da presença do Tank Top Master, e isso vindo de um cara de patins e machadinha. Axel não tem dificuldade em despedaçar os robôs, e o seu estilo de luta mais parece uma dança que qualquer outra coisa. Só que vemos que a genialidade dele acaba por aí, quando ele começa a falar um discursinho genérico de que os homens primitivos caçavam presas bem maiores que eles, com lanças e machados, e que por isso eles fazem o mesmo, e que o objetivo principal da Neo Heroes é de pacificar o mundo, eliminando todos os monstros da face da Terra. E aí, chegamos ao capítulo 144, que mostra a nova discípula do Saitama, que vai roubar o lugar do Genos. Mas antes de vermos a nova heroína pela justiça em ação, vemos a unidade Raiden aterrissando na cidade Y para combater os robôs e monstros do Metal Knight, contando com a ajuda com alguns colegas de dojo do próprio Raiden, que também receberam trajes da Neo Heroes para ajudarem na batalha. Vale lembrar que esses trajes são uma versão bem superior àquelas que vimos com a gangue Togen e o Cabeça de Martelo, porque elas permitem aumentar e muito a força física e a agilidade do usuário, permitindo a qualquer um se mover em alta velocidade e até saltar entre os prédios mais altos. Só que o que eles não sabem é que se o seu oponente for mesmo o Dr. Bofoy, ele vai hackear esses trajes e inutilizar todos em um piscar de olhos. O Raiden já mostra pra gente o potencial desses trajes, quando destroça dezenas de robôs apenas com uma pisada forte no chão com seu pé direito, engatando outro golpe na sequência, para pegar os robôs que sobraram. Um golpe que é uma mistura dos socos normais consecutivos do Saitama com o ataque dos Ryugu, lá em Naruto. Em outro canto da cidade, já somos apresentados a heroína ciborgue
também na Neo Heroes, que é usada de garota propaganda pela organização, assim como Sweet Mask na Associação de Heróis. Só que ela é bem diferente do herói galã e bem mais parecida com o Genos do início, tanto fisicamente como na personalidade imprudente e ao mesmo tempo heróica. Seu nome é Webgaza, mas essa não é a primeira vez que vemos ela na webcomic, pois sua estreia foi lá no capítulo 123, quando ela aparece furiosa depois de descobrir a verdade sobre o seu maior rival, o All Might Mask, que eu não vou falar aqui para não dar spoilers. Na ocasião, é dito que ela era uma cantora de sucesso, mas por algum motivo, não revelado, a sua carreira foi interrompida e ela se torna uma heroína da Neo Heroes. Hoje, a sua popularidade supera a do Genos, que é um herói classe S, e ela já possui uma base de fãs bem grande, sendo reconhecida onde quer que vá, como vimos aqui, com os civis gritando seu nome. Muito disso foi devido ao seu grande carisma e a projeção que a própria Neo Heroes emprega nela, fazendo da heroína o rosto oficial da nova organização de heróis. Vale lembrar que as experiências das quais a cantora se submeteu não só modificaram 71% de seu corpo fisicamente, fazendo dela praticamente uma ciborgue, como também desbloquearam nela poderes psíquicos, o que faz até a gente questionar se a Neo Heroes não tem conexões com aquela organização escusa chamada Tsukuyomi. Porém, nem tudo são flores, já que usar seus poderes no máximo pode trazer um grande risco à sua vida, como vimos nesse capítulo. Por ser 71% cibernética, a sua temperatura corporal aumenta com facilidade, fazendo ela ter que ingerir grandes quantidades de água durante as batalhas. Além disso, a sua bateria também possui uma limitação, o que faz com que ela sempre tenha que carregar uma bateria reserva consigo. Fora isso, não se sabe muito sobre a possível substituto do Genos, mas ao chegar na cidade Y, ela revela que morou ali, naquela parte da cidade, quando era pequena, pois ela mesma fala do parque onde brincava, que acabou desaparecendo por conta dos ataques, enquanto um agente da Neo Heroes filma tudo para o marketing da organização. Só que diferente do Genos, que foi modificado ciberneticamente pelo Dr. Kuseno para salvar sua vida, a heroína foi modificada por vontade própria, pelo motivo de querer se tornar uma heroína da Neo Heroes, e assim ganhar popularidade com o público. Só que ela fica chocada com a destruição ao redor da cidade, e a realidade dura que um herói precisa enfrentar. Mesmo assim, ela sabe que não tem tempo a perder, e já prepara seu primeiro ataque, chamado Web Neve de Energia, desintegrando vários inimigos ao mesmo tempo. Percebendo que não escutava nenhum grito de socorro na área, ela decide avançar sozinha até a linha de frente, usando seu modo Web Borboleta. Nessa hora, o cameraman que estava com ela revela que a heroína era apenas uma garota propaganda, e que se envolver nas batalhas seria uma quebra de contrato. Só que ela não escuta e segue em frente sozinha. E aqui eu me pergunto, será que a equipe de marketing da Neo Heroes já conhece o King? Porque ele seria um ótimo garoto propaganda, já que ele subiu no ranking de heróis sem nem mesmo lutar uma única batalha. À medida que a Webgaza avança, ela descobre que não só os robôs estão atacando a cidade, como também monstros poderosíssimos. Só que ela não liga e decide ir contra eles usando o mesmo poder, acabando com um grande monstro pelo caminho. Logo, a população que estava refém dos robôs começa a aparecer implorando por ajuda, e até já reconhece a heroína. Só que infelizmente o capítulo acaba aí, com a Webgaza dizendo que será um ícone bem maior que o All Might Mask na Associação de Heróis, enquanto é saudada pela população desesperada por ajuda. E se você acha que já viu uma cena parecida com essa antes, é porque já viu. Lembra lá no começo da história, quando o Genos estava caçando a garota mosquito e se deparou com um poder bem maior do que ele imaginava, até ser salvo pelo Saitama? Pois é, aposto que vai acontecer a mesma coisa aqui. A Webgaza vai acabar ficando sem energia por exagerar e querer fazer tudo sozinha, como o próprio cameraman já tinha dito, e vai acabar cercada por inimigos, robôs e monstros. E nessa hora, ela será salva pelo Saitama, repetindo o ciclo, já que sabemos muito bem que o Saitama está ali na mesma área, destruindo todos os robôs que encontra pela frente. E a partir daí, você já deve imaginar o que vai acontecer. Ela vai se deparar com a real força do Careca, vai esquecer toda essa soberba de heroína popular e vai pedir para ser a nova discípula do Saitama, que como está vendo o Genos cada vez mais distante da sua tutela, talvez até aceite, ganhando assim mais uma discípula. É inegável que os heróis da Neo Heroes estão bem confiantes com esses trajes, só que eu acredito que essa história vai sofrer uma reviravolta antes mesmo que o Blue, o líder dos heróis, consiga chegar no campo de batalha. E se o inimigo for mesmo o Dr. Bofoy, como todos imaginam, eles estão lascados. Curtiu a análise? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos de One Punch Man. Valeu!